Nós estávamos aqui, né, Théo Cury e Débora Oliveira, que chega agora aqui para nossa turma, bem-vinda sempre, meu bem. Nós falamos nos últimos dias o dólar, porque o dólar isso, o dólar aquilo. Aí sempre justificava-se, não, porque o dólar pode estar alto por questões nos Estados Unidos. Sim, também. Pode estar alto por outras questões, não sei o quê. Guerra influencia o dólar, um monte de coisa influenciadora. O dólar, porém... As falas públicas do presidente da República também são aquele temperinho. Sabe quando você põe um temperinho na receita e de repente aquele temperinho rouba o sabor da receita inteira? Então, é isso. E aí temos, comprovando isso, o efeito no dólar. Depois dessas falas da equipe econômica do governo, de que maneira, Débora, o dólar respondeu? Nesse momento, Elisa, a gente está a R$ 5,46. Olha a o diferença, dólar que já abriu numa queda de mais de 1,5% e vem expandindo um pouquinho mais essa queda. Eu lembro aqui para vocês que no início dessa semana, na terça-feira, a gente chegou a bater, em alguns momentos de operação, maior cotação de R$ 5,70, o que a gente já não via acontecer desde janeiro de 2022. Ou seja, justamente um reflexo a tudo isso que a gente vinha acompanhando, principalmente também a questão, além de embates com questão de política monetária, governo ali em relação ao Banco Central, que a gente já vinha acompanhando muito bem isso, a questão da responsabilidade fiscal, né? O cumprimento da meta fiscal. Vocês lembram que eu mostrei aqui, Elisa, aquele gráfico onde a gente tinha o dólar já degringolando ali quando houve a mudança da meta do ano que vem. Houve a primeira grande tirada ali da cotação do dólar e assim a gente continuou subindo de acordo com outras falas do presidente da República. Agora, quando o Haddad vem e traz essa notícia, essa boa notícia, que foi assim que, aliás, eu conversei ontem com alguns analistas, economistas-chefes de algumas casas do mercado, tarde da noite, mas já tentando entender como que ele estava olhando isso. E o mínimo que eu ouvi foi o reforço na responsabilidade do cumprimento fiscal é uma grande notícia para o mercado. O reforço dessa responsabilidade significa dizer que o governo está preocupado não só em arrecadar para poder gastar à torta direito, mas, olha, se eu não consigo arrecadar aqui, eu vou ajustar daqui, mas eu vou ter responsabilidade com as minhas contas. E era isso, essa sinalização que faltava por enquanto, né? Ou seja, que a gente não vinha acompanhando nos últimos tempos. Pelo contrário, a gente tinha mudança de meta, tinha Lula dizendo que, olha, eu não vou penalizar os mais pobres porque eu não vou cortar daqui. Ou seja, não é... E aqui a gente, de novo, Elisa já falou isso, eu volto a repetir. Não é que a gente está aqui dizendo que tem que cortar, não. Mas tem que ter responsabilidade com as contas. Isso é o recado mínimo que a gente precisa ter. E com esse realinhamento de discurso e retomada no reforço da responsabilidade, por um lado é ótimo para o mercado, é ótimo porque sinaliza mais coerência nas suas contas, isso dá mais previsibilidade para o futuro. E, para além disso, a gente não pode deixar de comentar aqui, acho que o Théo também pode falar melhor sobre isso, de que, quer ou quer não, é um reconhecimento e também um ponto a mais ali na balança do Haddad, que tem executado um importante papel nesse governo, ele que tem duramente defendido desde o princípio a meta, o cumprimento da meta, a responsabilidade fiscal, ele que vem defendendo essa pauta, vinha praticamente sozinho até lá atrás, existe um embate muito grande ali junto com a ala mais política desse governo, então a gente tinha ele, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ali praticamente isolados num trabalho como esse e agora aí vindo então a culminar com essa grande notícia, como assim foi o que eu ouvi ontem do mercado, que diz que começa a avaliar uma queda no risco do não cumprimento fiscal já para esse ano, Elisa. A Débora, que tem inclusive, acabaram de soprar aqui no meu ouvido, nada contra você, hein, Théo Cury, ter de substituir você por olha, deu uma levantadinha na sobrancelha, percebi aqui, hein, Théo, a reação da sobrancelha. É que a gente vai ter de trazer uma arte, mas diga. Eu ia falar que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não faz assim comigo. Você guarda rancor? Jamais. Jamais, porque tem gente que é assim, né? Passam-se 10 anos e a pessoa, vamos conversar aquilo lá que você me fez 10 anos atrás. Lembra aquela semana? No dia 17 que você me falou, você fala assim, meu Deus, a pessoa ainda lembra disso. Théo, só um cadinho de licença, porque tem uma arte. Tá? A Bolsa de Valores acabou de abrir, então a gente aproveita para ver a reação do mercado diante das falas. A Bolsa aqui está em leilão, até na verdade o Ibovespa, mas aqui eu tenho o dólar, viu, Elisa? Trazendo aqui para você o que eu estava relembrando aqui, ó. R$ 5,70, 2 de junho, a gente tinha fechado ali com alta de 0,22%. Foi ali o maior patamar, de novo, com aquelas falas do presidente Lula em relação ao Banco Central, em relação à autonomia do banco, enfim. E aí agora, a abertura exatamente foi assim, queda de 1,39 a R$ 5,46.
R$5,48. E aqui a gente veio expandindo um pouquinho mais a perda nesse momento, R$5,46, porque aqui a gente traz um negócio assim, quente. O tempo inteiro, no querido. mercado. Puxa vida, quem diria, hein? Que mergulho. Ontem aí. uma queda de quase 2%, hoje mais 1,5%, e é isso. Tipo, mas tem um movimento especulativo, mas mercado, desde que é mercado, é movimento especulativo. Desde né? que ele era um pequeno embrião. Já olhava com a barriga da mãe e falava assim, eita, especuladores, né? Esse é o mercado financeiro.